Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples. E hoje o nosso tema é irradiações nos chakras. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Umbanda Simples. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando os nossos conteúdos, beleza? Muito bem, esse tema foi sugerido pelo Rodrigo Oliveira na enquete que eu promovi essa semana, pedindo a vocês que escolhessem 5 temas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Como essa foi o tema mais votado, então por isso esta será a primeira reflexão desta série, beleza? Então vamos lá. Se vocês observarem a imagem clássica dos chakras no corpo humano, vocês vão ver uma pessoa sentada em posição de meditação e vão ver 7 marcações. A primeira começa no topo da cabeça e ela vai se estendendo pela coluna vertebral. Esses são os 7 principais chakras. Não são os únicos, são os principais. A palavra chakra vem do sânscrito e basicamente quer dizer roda. E do ponto de vista espiritual, são canais de entrada e saída de energia do corpo espiritual. E esses canais se refletem no corpo físico. Assim como a corrente sanguínea tem como finalidade levar os nutrientes através do sangue por todo o nosso corpo, os chakras direcionam os fluxos energéticos por todo o nosso corpo espiritual. E isso é fundamental para que haja equilíbrio espiritual nas pessoas. Muito bem, agora uma curiosidade que muita gente não sabe. A incorporação não é a entrada do espírito no corpo do médium. Isso não existe. A incorporação é a ligação energética entre os chakras do médium e os chakras do guia. Quando o guia se aproxima do médium e o médium está em recolhimento, está em oração, fez o resguardo, está ali vibrando com a sua maior força, digamos assim, ao se aproximar o guia, os seus chakras naturalmente reconhecerão a entidade e vibrarão. É isso que nós chamamos de irradiação no chakra. É como se aquele ponto de força reconhecesse a energia a qual ela quer se ligar. E então os chakras começam a criar filamentos energéticos que vão se buscar reciprocamente. Então isso acontece na entidade e acontece no médium. Então, se nós pudéssemos enxergar o processo de incorporação, nós veríamos nos 7 principais chakras do médium surgirem filamentos energéticos que se estenderão para alcançar a entidade. E a entidade também faz o mesmo processo para alcançar o médium. Quando esses filamentos energéticos se encontram, eles se entrelaçam e quando a conexão está bem estabelecida, ocorre a incorporação. Portanto, incorporar não é o espírito entrar no corpo do médium, mas sim passar a ter controle sobre este corpo, uma vez que o espírito tem controle sobre os seus chakras, seus pontos de entrada e de saída de energias espirituais. Curioso, não é? Então, olha que interessante. Muita gente pergunta, Léo, qual que é a diferença de irradiação e incorporação? Eu vou explicar. Embora, se não me falha a memória, eu já gravei sobre isso aqui no canal. Se você chegar na sua casa agora, ligar o seu fogão, você vai ver a chama. Se você colocar a mão sobre o fogo, naturalmente você vai queimar. Porém, se você chegar a mão perto do fogo sem tocar a chama, gradativamente você vai sentir sua mão queimar também. Mas como? Se ela não está propriamente no fogo, ela está apenas perto do fogo. Isso é o que nós chamamos de irradiação calorífica, ou seja, a partir de um foco que é a boca do fogão, onde o fogo está saindo, o ar ao redor se aquece
E quando você chega à mão, você começa a sentir esse calor refletindo nos seus dedos, não é? É isso que é irradiação. Irradiação é o processo anterior à incorporação. É o processo inicial, é o estágio inicial. É quando a entidade se aproxima do médium e começa a estabelecer o processo de ligação espiritual. Ainda não aconteceu a incorporação. Os filamentos energéticos ainda não estão ligados, mas como a entidade está pulsando energia, o corpo do médium reage. Ocorre uma espécie de ressonância espiritual. E se você não sabe, ressonância é aquele fenômeno de vibração que acontece, por exemplo, quando tem um caminhão parado na porta da sua casa com o motor ligado e a janela treme. Tem muita gente que acha que é devido à altura do barulho do motor ou pelo peso do caminhão. Não é. É a vibração sonora. A vibração que sai ali do motor, aquele barulho, ela se assemelha à vibração produzida pelos metais da janela. Então, essas vibrações elas se somam e a janela da sua casa começa a tremer. Isto é a irradiação espiritual. Portanto, o espírito se aproxima do médium e começa a envolvê-lo energeticamente, começa a pulsar, começa a emitir energia na direção do médium. E quando essa energia chega até o médium, os seus chakras começam a vibrar. Por quê? Eles estão reconhecendo, eles estão assimilando essa energia que está chegando naquele momento. E é aí que o médium começa a ter sintomas que variam de pessoas para pessoas. Tem gente, por exemplo, que a mão esfria, a pressão cai, o coração acelera, dá um suador, ou dá um frio, ou o estômago começa a roncar, o intestino faz barulho. Tudo depende das ligações que estão sendo feitas. E é por essa razão que o médium ele vai tendo ali uns tremeliques, uns solavancos, porque conforme essas ligações vão ficando intensas, o médium vai sentindo uma vibração percorrer o seu corpo, que em alguns médiums é uma vibração suave, em outros médiums já é uma vibração mais forte. Então ele vai sentindo solavancos no seu corpo conforme a região está sendo afetada pelo fluxo energético. E isto é basicamente esse processo de irradiação nos chakras. É a capacidade que nós temos, né, de receber essas energias espirituais. A irradiação, no caso da incorporação, eu sempre dou o seguinte exemplo. Você pode considerar a incorporação quando o carro põe na quinta marcha e está na pista. E a irradiação ela é a primeira marcha para sair do lugar. Então, incorporação e irradiação, neste caso, não são fenômenos diferentes, mas são etapas de um processo. A irradiação é o primeiro passo, a incorporação é a última. Mas, como eu disse, você pode usar este conceito de formas diferentes em situações diferentes. Tudo vai depender do que está sendo colocado, mas o princípio é o mesmo. Energia que vem de um lado e que causa vibração e que causa reação por outro. Espero ter respondido aí a dúvida do Rodrigo. Um abraço, até a próxima.